A história começa com uma confusão em um bar, aonde, de imediato, o prota se apresenta como Anjin Voo, que atualmente está no 3º ano de cirurgião geral. Então, o prota rapidamente maceta um cara. E enquanto ele voava, o prota em pensamento revela que esse ato que ele acabou de fazer acabou por estragar o seu futuro, pois o homem que ele acabou de derrubar era o seu orientador acadêmico. E enquanto a sua namorada o segurava, o prota diz estar irritado com ele, pois ele passou a mão na bunda da namorada dele. Já o tarado, quer dizer o orientador, pergunta ao prota se ele ficou maluco de vez, afinal ele acabou de socar um orientador. Mas o prota não abaixa a cabeça, e imediatamente diz que ele aguenta muito coisa, porém ele não suporta ver alguém tratar sua namorada como uma qualquer. Já no dia seguinte, o prota imediatamente enfrenta as consequências de suas ações. E no dia seguinte, ele é chamado por seu superior, que rapidamente diz: "Você macetou um professor? Quem você pensa que é? Por que fez uma coisa dessas?" E após isso, o prota é rapidamente expulso do hospital universitário. E enquanto saia, o prota afirmava que procuraria por outros hospitais universitários. Porém Anjinso revela que sempre que ele procurava entrar em um hospital universitário, ele sempre recebia a mesma resposta, um grande não, pois o prota não vinha de uma boa família. Mas, inesperadamente, o prota conseguiu um investidor, sendo isso o suficiente para ele abrir a sua própria clínica. Porém o prota descobre da pior forma que não se pode confiar dinheiro em quem você não conhece. E após não achar nenhum rastro desse homem, o prota decide ir falar com a polícia, e após conversarem, o prota descobre que o investidor que o prota havia confiado seu dinheiro era amigo do seu antigo professor tarado, que se chamava Kim Jin-gil. Já em outro lugar era possível ver a namorada do prota falando com ele, para que ele esqueça o casamento que eles estavam planejando, afinal ele estava passando por muitas dificuldades. Mas, ao ouvir isso, o prota fica surpreso. E então, ela rapidamente se despede dele e vai embora. Anjinso então, rapidamente desmorona, e se entrega às bebidas. E depois de muito pensar, o prota decide tomar uma atitude, a de voltar para seu antigo emprego, e ele em pensamento, dizia que estava disposto a fazer tudo para retomar seu emprego, inclusive, implorar a seu antigo professor tarado Kim Jin-gil. E ao abrir a porta, ele se depara com uma das piores cenas, que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo, seu professor tarado, que havia arruinado a sua vida, com sua antiga paixão se beijando. E irritado o prota gritava: "Vocês canalhas são piores do que animais. Vou acabar com todos vocês hoje." Seu antigo professor, então diz que tudo aquilo foi apenas um mal-entendido. Já a traidora, dizia que foi o professor que tinha forçado ela a fazer isso. Porém, após sair dali, o prota voltava para casa. Mas em sua frente, aparece um homem encapuzado, que após chegar perto do prota, o perguntava se ele era chamado de Anjinso. O prota então, o pergunta quem seria ele. Mas, rapidamente, ele é peneirado pelo encapuzado. E confuso o prota tentava gritar, mas ele rapidamente calado. O encapuzado então, pega o prota e o joga na mala do carro. E depois de chegar num lugar afastado, o encapuzado joga o prota, ainda vivo, no buraco. Mas, ele rapidamente falava com alguém no telefone dizendo: "Sim, professor, cuidei dele, estou enterrando ele agora. Você vai depositar o dinheiro logo, né? Professores sabem trabalhar impecavelmente." E enquanto pedia socorro, o prota se toca, que o professor que o encapuzado está falando, só pode ser ele, Kim Jin-gil. E enquanto recebia terra na cara, o prota começa a chorar, e dizendo em pensamento, que tudo isso era muito injusto. Já o encapuzado, depois de enterrá-lo, Anjinso imediatamente acorda, e enquanto brilhava, o prota revela que está escutando um som estranho. Então rapidamente, uma luz começa a tomar forma na frente do prota. E olhando para aquilo,
o prota imediatamente vê todo o seu status. Mas Anjinso olha ao seu redor, e se pergunta onde está, e se tocando ele tenta entender como ele ainda está vivo. Porém, ele escuta uma voz, dizendo que, este corpo de agora é apenas um corpo espiritual, pois seu corpo, já foi de arrasta para cima. Já o sistema, conta para o prota, que neste exato momento, ele está ali, para calcular seus pontos, acumulados de toda a vida dele. E o sistema diz a ele, que esses pontos, são obtidos por fazer boas ações, e ainda falando, ele conta que como os pontos do prota são altos, ele pode escolher entre, ir receber o prêmio por ter sido uma, ótima pessoa. Ou ele pode usar, todos esses pontos e comprar, um bilhete, que dá a ele o direito de começar a vida do zero. O prota ao ouvir isso, fica surpreso e pergunta o que seria essas duas opções que ele acabou de falar. Mas o sistema não responde, e imediatamente fala que, ele só tem cerca de 30 segundos para escolher o bilhete ou a opção do bilhete desaparecerá. E sem perder tempo o sistema começa a contar. Anjinso então, se desespera, o pede para o sistema dar um pouco mais de tempo para pensar. E depois do bilhete chegar nos 25 segundos. O prota então se decide, e grita que quer comprar o bilhete. E após comprar o bilhete, o sistema pede que o prota agora escolha o lugar para onde ele quer começar do zero. Mas o sistema diz que como ele é um médico com grandes habilidades cirúrgicas, o sistema fala que ele pode mandar o prota para um mundo onde pessoas precisem de cuidados cirúrgicos e pergunta se o prota aceita. Anjinso rapidamente diz que aceita. E logo em seguida, o sistema dá 3 opções ao prota. A primeira, um lugar com menos de 10 pacientes. Segunda, um lugar com menos de 20 pacientes. Terceira, um lugar com muitos pacientes. E vendo isso o prota, começa a imaginar um cenário com vários pacientes precisando de ajuda médica. Então ele rapidamente abriu um sorriso, e diz que um cenário com muitos pacientes, e a melhor opção, pois ele poderá ajudar mais, e ganhar muita grana com isso. E após dizer ao sistema, que ele já se decidiu. O prota nos revela que, ele em seguida teve de fazer mais escolhas, além desta. E então o sistema o informa que, todas as escolhas foram completadas. Anjinso, olhando para cima, pergunta ao sistema o que ele realmente é. Porém o sistema não o responde, e imediatamente o manda o prota para o novo mundo. Já no mundo novo, o prota parece estar um pouco tonto. E ao mesmo tempo, se perguntava o porquê ele está sentindo tanta dor. Mas ele rapidamente olha para o peito, e vê uma cicatriz, e diz que ela está cicatrizando. E feliz ele começa a pular de felicidade, por ter começado de novo. Porém ele rapidamente percebe algo. Que, logo abaixo dele tem uma vila, que está toda destruída e repleta de pessoas, caudas. E surpreso Anjinso, se pergunta o que seria isso tudo. Mas ele imediatamente sentiu uma forte dor de cabeça. E rapidamente, e preenchido por um monte de memórias deste corpo. O prota enquanto olhava atentamente para aquelas pessoas. Ele imediatamente se toca, que ele está no período dos 3 reinos. Então o prota, rapidamente corre, na direção daquelas pessoas. E ainda, sem saber ao certo, o que aconteceu naquele lugar. Ele ouvia um homem, gemendo. E ao se aproximar dele, o homem rapidamente pede ajuda. Porém o prota, percebe que, ele não tem equipamentos, básicos para, tratar aquele homem. Mas, inesperadamente, um homem corre na direção do prota, o chamando de jovem mestre Vabu. E por ter obtido as memórias daquele corpo, o prota sabe que este homem, se chama, Wang-san. E olhando para ele, o prota demonstra estar feliz por ele estar bem. Porém Wang, se desespera pois a mão do prota está repleta de ketchup. Mas o prota o tranquiliza dizendo que aquele sangue não é dele. E ainda falando o prota pede a ele, que traga, um pouco de água junto de, algumas agulhas e linhas. Wang estranha a forma dele pedir, pois ele não o está tratando como um subordinado. O prota então manda ele ir de uma vez. E após ele ir, o prota começa a dizer que esta situação, é uma das piores possíveis. Afinal, ele não tem nenhum equipamento moderno,
que possa monitorar os sinais vitais desse cara. E nervoso, ele diz que ele só terá uma única opção, a de verificar manualmente. Anjinso então percebe que o seu corpo atual está com medo do que ele está prestes a fazer. Mas o prota diz que ele não pode simplesmente virar as costas para um homem que está prestes a ir de arrasta para cima. Então ele se bate no rosto para tentar se controlar. E tomando coragem, ele decide fazer de uma vez. Anjinso, ao olhar atentamente para aquele ferimento, ele afirma que não tem escolha, a não ser enfiar as mãos ali dentro. Mas antes ele decide examiná-lo superficialmente. Começando pela aorta abdominal, seguida da artéria mesentérica superior. E então o prota afirma que estes locais estão ok. O prota imediatamente decide ver por dentro. E após muito apalpar, o prota descobre que o intestino grosso está rompido, e as fezes dele pode ter se espalhado por toda a cavidade abdominal. Então o prota diz que antes de fazer alguma coisa, ele precisa drenar todo o ketchup que está espalhado. E inesperadamente, Wang retorna com todos os materiais que o prota havia pedido. Anjinso então o elogia dizendo que ele fez um bom trabalho, e em seguida, ele pede a Wang que traga um pano de algodão. E ao ver aquela linha e agulha, o prota afirma que eles são muito grossos. Mas o prota afirma que não tem jeito, e ele terá de fazer com isso mesmo. E enquanto se concentrava ele, imediatamente começa a trabalhar. E enquanto costurava ele, o prota afirmava em pensamento que o sistema mandou ele para este local, sem nem ao menos dar ele os materiais necessários. E enquanto olhava para aquele homem, Anjinso afirmava que ele não ira desistir. Então o prota começa a lavar o ferimento. E após olhar para aquele ferimento ele diz que já lavou o suficiente. Após isso ele novamente volta a costurá-lo. Mas inesperadamente, a agulha parte. E irritado, o prota afirma que faltava pouco, porém ele ainda não ira desistir. Então, o prota finalmente acaba, e afirma que ele fez o que pode para salvar aquele homem. Em seguida, uma mulher corria em sua direção, preocupada com aquele homem. E chorando, a mulher afirmava que não poderá viver sem o seu marido. Mas o prota rapidamente a tranquiliza, dizendo que aquele homem viverá. E surpresa, a mulher pergunta como isso pode ser possível, afinal ele estava com a barriga aberta. E ainda falando, ela pergunta ao prota se ele é um médico. O prota então afirma que ele apenas estuda medicina. E sem perder tempo, o prota passa para o próximo. E em seguida um outro. Mas no quarto, o homem começa a sentir muita dor. E tremendo, o prota começa a se lamentar, pois este homem foi de arrasta para cima. E se levantando, o prota afirma que ele partirá para salvar mais pessoas. Após terminar, o prota se dirige a um outro local, junto de seu subordinado. E conversando, Wang afirma que isso foi feito por malfeitores. O prota então diz que se eles são malfeitores, então eles já foram pegos. Mas Wang afirma que não, pois nenhum soldado vai arriscar a própria vida para pegar malfeitores. E ele ainda fala que há rumores que muitos malfeitores estão subornando alguns funcionários do governo. E ouvindo isso, o prota fica sem acreditar que esse lugar seja tão podre. Mas o prota se recorda que, se é verdade que ele veio para o passado, então, ele afirma que não demorará muito para acontecer a revolta dos turbantes amarelos, que acontecerá no 8º ano de Gvanguva. E nervoso, porque em breve chegará uma guerra. Ele se irrita com o sistema, que o mandou logo para esta época, já Wang ao ouvir ele falando sozinho, ele pensa que com ele. Mas o prota diz que não. E já de noite, eles finalmente chegam em sua residência. Então o prota rapidamente agradece ao Wang por tê-lo ajudado. Mas Wang agradece e pede que ele tome um banho, para que assim os outros não pensem que ele se machucou. E enquanto punha água para lavar a cara, o prota afirma que, por ter obtido todas as memórias desse corpo, ele sabe que o antigo dono desse corpo passou por maus bocados, afinal ele
Perdeu os avós e o pai, cedo demais, e sua família também, perdeu a influência que tinha, enquanto a mãe dele, frequentemente, reclama de dores abdominais, e por este motivo, o antigo, dono deste corpo decidiu se empenhar, e estudar livros de medicina. E pondo a mão na cabeça, o prota se lembra, que este corpo, também tinham 2 irmãos mais velhos, um de 21 anos, e outro, de 18 anos. E inesperadamente, um desses irmãos aparece, chamado, Vova. Então, rapidamente Vova, diz que já soube de tudo, pelo, Wang, e em seguida pergunta se o prota está bem. O prota então o tranquiliza, dizendo que ele, está bem. Mas imediatamente o prota, pergunta se a mãe dele deste corpo, está bem. Então, Vova, responde que ela, está como sempre, só se levanta para comer e agora há pouco ela se deitou. Então o prota em pensamento diz, que como ela está dormindo, ele não acordará ela. Então ele diz, ao irmão mais velho que só, haverá quando ela acordar amanhã. E ouvindo isso, Vova rapidamente diz. Você, que esteve estudando no exterior todo esse tempo, só haverá, a nossa mãe, amanhã? Então o prota, se lembra que o antigo dono deste corpo, havia passado um longo tempo no exterior, então ele não pode simplesmente, dizer que só, haverá, pela manhã. E ainda de cabeça baixa, o prota diz que, gostaria de entrar agora e falar com a mãe deles, e também o pergunta, qual seria a melhor forma para, acordá-la. Mas Vova, responde que de fato, ela não pode ser simplesmente acordada, pois ela sofre muito para dormir, afinal ela leva umas 4 horas para pegar no sono, e pensando bem, se ele acordar agora, ele será considerado um filho ruim. E pondo a mão, no ombro do prota, Vova, diz que sabe que, o prota é um bom filho, e como ele estudou bastante no exterior, ele deve estar exausto, então Vova manda ele descansar. Ouvindo isso, o prota se despede. E se joga na cama. E em pensamento, ele fica preocupado de como viverá a partir de agora, no passado. Então o prota rapidamente pega no sono. Mas, ainda dormindo ele, recebe uma notificação do sistema dizendo, que todas as doenças do seu corpo atual, incluindo danos internos e externos, foram completamente curados, e ainda fala que todas as funções do corpo dele foram otimizadas. Fala galera, chegamos ao fim deste capítulo, não se esqueçam de se inscrever e deixarem um like para não perderem os próximos capítulos, falou!